Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade da personagem principal do filme Pearl. Pois é, Pearl está nos cinemas, está fazendo um sucesso bastante grande, já foi indicado para vários prêmios, não foi indicado ao Oscar pela Academia. Dizem que a Academia não gosta de filmes de terror, mas eu sinceramente não achei que Pearl é um filme de terror. Pearl, ou Pérola em português, é um filme que reúne grandes atores e nós vamos falar principalmente da atriz principal, a Mia Goth. Se você pretende assistir esse filme, eu já te digo de antemão, não assista esse vídeo, a menos que você não se incomode com spoilers, porque fica impossível falar sobre a personalidade da personagem principal sem contar cenas do filme. Então, se você quer ver o filme, se você não gosta de spoilers, eu te aconselho a curtir esse vídeo e sair rapidinho. Antes da gente falar sobre o transtorno de personalidade que beira a personagem principal do filme, eu quero te pedir, e você já sabe o que você se inscreva no canal, que você dê um like nesse vídeo e que você, se possível, assista esse vídeo até o final. Por quê? É a única forma do YouTube perceber que você gosta do meu conteúdo, que você acha que eu agrego alguma coisa ao seu conhecimento. Porque assim eu vou continuar gravando sempre sobre temas ligados à mente, que é o foco do nosso canal, e também o YouTube vai perceber que você está disposto a voltar aqui, que você esteve aqui, que você se inscreveu, mas que você está disposto a voltar. E é o que eu espero sinceramente, que você volte a esse canal todas as vezes que você puder. Bom, gente, vamos então entrar nesse tema que, afinal de contas, vem mobilizando muitas pessoas nos cinemas. Pearl foi lançado agora em fevereiro desse ano de 2023. Ele foi gravado durante a pandemia do Covid-19. E o elenco se reuniu em uma fazenda da Nova Zelândia para poder fazer essas gravações com segurança, já que a gente passava por a pandemia e os atores, o pessoal todo que trabalhava no filme, direção, enfim, nem precisa dizer toda essa gente que é preciso para se gravar um filme. Pois bem, essas pessoas ficaram protegidas em uma fazenda na Nova Zelândia, mas o filme se passa em 1918, nos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que o filme justamente usa como cenário a epidemia da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma gripe muito próxima da nossa Covid-19, que se alastrou pelo mundo afora e obrigava as pessoas também a usarem máscaras de tecido na época. Pois bem, Pearl, que é o nome do filme e é também o nome da personagem principal, é interpretada brilhantemente pela Mia Goth. A Mia, ela é neta daquela atriz brasileira Maria Gladys. Ela é neta da Maria Gladys por parte de mãe. Ela chegou a viver no Brasil durante um tempo, viveu com a avó no Rio de Janeiro, mas ela é uma atriz britânica e ela atua perfeitamente nesse filme. E não somente ela, mas também o ator que faz o pai dela, da Pearl, e também a mãe. A mãe também atua brilhantemente. Aliás, eu gostei de todo o elenco e dá para perceber que nessas três personagens principais existe um clima reinante de transtornos psicológicos, algo mais impalpável em um ou mais palpável no outro, como é o caso
da Pearl, a gente vai ver por que é tão palpável o transtorno de personalidade psicopata que ela tem. Então, mas todo o filme ele vem assim, camuflado em pessoas esquisitas, eu diria esquisitas, pessoas que de repente não são muito confiáveis. A personalidade da mãe da Pearl, por exemplo, é algo que deveria ser estudado também em um outro vídeo. Quem sabe a gente não tenta pensar nisso, né? Um vídeo sobre isso. Mas hoje o nosso foco é realmente a personagem principal. E vamos lá, então. A Pearl é uma pessoa que é psicopata, sendo que a pessoa psicopata não é uma pessoa doente. A psicopatia é digamos assim, um transtorno de personalidade. É algo inerente à pessoa, faz parte da personalidade da pessoa, faz parte de tudo que a pessoa é um modo de ser, de estar no mundo, é um modo de agir, de se relacionar com o mundo. É por isso que não existe uma medicação, um comprimido, remédio, injeção que dê jeito em uma pessoa psicopata, porque ela não é uma pessoa doente, ela é assim. Esse é o jeito dela ser. A psicopatia não tem nada a ver com a psicose. A gente fala muito aqui no canal da esquizofrenia, que é um tipo de psicose, e a esquizofrenia, ela se caracteriza pelo fato da pessoa confundir a realidade, o mundo real em que ela vive, com o mundo irreal, que seria com as fantasias que ela cria em sua mente. Pois bem, a pessoa psicótica, sem tratamento, a tendência dela é acreditar cada vez mais nesse mundo irreal. Quando eu falo esse mundo, não é exatamente um mundo irreal, mas assim, atitudes, formas de agir, pensamentos que a pessoa cria, e a partir daí ela começa a moldar as suas ações, o seu comportamento em cima disso. Essa pessoa que tem psicose, ela pode e deve ser tratada. Aliás, a gente fala muito no canal aqui sobre isso. Existe medicação, existe injeção, existem comprimidos, enfim, existe psicoterapia, uma série de meios para fazer com que a pessoa se equilibre e passe a fincar o pé na realidade. Com relação ao psicopata, não. É impossível você fazer uma pessoa que é psicopata, digamos assim, ficar boazinha, ficar extremamente confiável. Por quê? Porque não é uma doença. Esse é o modo dela ser. O psicopata, ele não confunde o mundo real com a fantasia. Muito pelo contrário, ele sabe muito bem onde é que ele está pisando. O psicopata, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções. Existe uma desconexão no sistema límbico dele, no sistema límbico cerebral, que é o sistema que reconhece as emoções, que traz a memória, as memórias das coisas boas que a gente passou, das coisas ruins, e isso molda o nosso comportamento a partir dessas emoções que são vivenciadas. E o psicopata, esse sistema límbico dele, ele é falho, ele não tem essa conexão funcionando, ou seja, ele não tem emoções. Ele não sente alegria, tristeza, raiva, nada disso. E se ele não tem emoções, ele também não tem sentimento. Porque os sentimentos, o amor, o sentimento de empatia, o sentimento de tolerância, de amizade, de carinho, isso tudo surge a partir das emoções. Então, se ele não tem emoção, ele não tem também o sentimento, que teria que vir das emoções. O que acontece é que, então, ele é uma pessoa fria,
O psicopata é frio, é calculista, ele age buscando tirar proveito das pessoas, ele usa as pessoas, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento de que não deveria fazer isso. Acredita-se que esse mau funcionamento do sistema límbico, ele é genético. A pessoa herda isso geneticamente, ou seja, dos pais, e também ele vem a partir do ambiente em que a pessoa vive. Quando a pessoa vive em um ambiente inóspito, quando ela não recebe carinho, amor, atenção, e isso acontece muito no filme, a gente vai falar sobre isso, mas isso acontece muito no filme. Pois bem, a tendência é que a pessoa, juntando essa genética, juntando com esse local onde ela vive, digamos assim, esse ambiente desprovido de amor, de empatia e de carinho, aí isso aí vira uma bomba relógio. E foi o que aconteceu com a Pearl no filme. Ela simplesmente, em algum momento, ela, estourou. E estourar significa realmente praticar muitas maldades. Cerca de 1% das pessoas em todo o mundo são psicopatas. Isso não quer dizer que todas as pessoas psicopatas elas vão sair por aí matando as pessoas, mas sim, quando elas fazem isso, elas fazem e fazem com vontade e com força mesmo. O psicopata, ele arquiteta os seus crimes, ele pensa exatamente o que ele vai fazer. Ele não é impulsivo, ele não tem aquela impulsividade que faz as coisas sem querer e depois, o que eu fiz e agora o jeito é esconder o corpo. Não, o psicopata, ele arquiteta o que ele vai fazer. Ele extrai das pessoas, como eu disse, o melhor das pessoas. Ele suga a alma das pessoas, digamos assim. E quando aquela pessoa não serve mais a ele, ele vai lá e mata e elimina. Não são todos, é claro, não são todos os psicopatas, mas existem sim psicopatas que agem dessa forma. No filme, a Pearl tem uma mãe muito carrasca, uma alemã que não demonstra um pingo de carinho por ela. Pelo contrário, é uma mãe que obriga ela a fazer coisas difíceis, horríveis. Por exemplo, o pai vive na cadeira de roda porque pegou a gripe espanhola. A gripe espanhola deixou o pai assim, praticamente vegetando em cima de uma cadeira de rodas. E é ela, a Pearl, que tem que cuidar desse pai, dar banho, limpar as fezes, enfim. Tudo isso que é uma tarefa difícil para qualquer pessoa e ainda mais para ela, para Pearl, né? Porque ela realmente não se incomoda, ela não quer saber de ajudar ninguém. Então aquilo para ela acaba sendo uma tarefa muito árdua. O sonho da Pearl é se tornar uma dançarina famosa. Veja bem, nós estamos em 1918 e assim ganhar as telas do cinema mudo da época e fugir de tudo aquilo, aquela fazenda opressora onde ela foi criada e onde ela vive hoje ajudando essa mãe nas tarefas domésticas. O cenário é da Primeira Guerra Mundial, ela é casada com Howard. O Howard foi para a guerra e deixou ela sozinha com a mãe. E aí, pelo filme, a gente descobre a sequência de cenas, a gente descobre todo um desdobramento da Pearl em relação a esse marido ausente. Ou seja, ela tem uma mãe ausente, ela tem um pai ausente, ela tem um marido ausente, todo mundo é ausente. Então vamos aos spoilers propriamente ditos, que são as cenas que me levaram a pensar que realmente a Pearl é psicopata. Algumas pessoas falam que a Pearl ela pode ser narcisista, ela seria narcisista, mas veja bem, o narcisista não é uma pessoa que busque eliminar as outras pessoas. Muito pelo contrário.
O narcisista, ele quer aplausos, ele vive esperando aplausos e ele não elimina as pessoas. Primeiro porque ele não tem aquela maldade, digamos assim, aquela ausência de sentimentos enrustida. O narcisista tem sentimentos, sim. É claro que ele se coloca acima de tudo, inclusive acima desses sentimentos. Para o narcisista, ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser o foco das atenções o tempo todo. Ele não quer eliminar a pessoa. Por que ele não quer? Porque senão ele fica sem plateia. E, pelo contrário, ele precisa de plateias. Diferente do psicopata. O psicopata, ele pode ter, sim, uma vertente, assim, uma veiazinha narcisista. Isso é até comum, mas depois de um certo tempo, essa pessoa não serve mais a ele e ele sim é capaz de eliminar essa pessoa, seja de que forma for, seja como no filme, que é um psicopata ao extremo, ou seja na vida real, por exemplo, simplesmente não falar mais com a pessoa, deixar a pessoa de lado e que se dane, essa pessoa passa a procurá-la e ela simplesmente nunca mais quer ver. Que fique claro, né, gente? Nem todo psicopata é assassino, se torna um assassino. Agora, normalmente os assassinos em série, como era o caso no filme, são psicopatas. Pois bem, eu anotei aqui 7 tópicos que me levaram a ter certeza. A Pearl é uma psicopata. E não a vi muito como narcisista, não, como muitas pessoas estão falando. Mas depois que você assistiu o filme, ou se você já assistiu, diz aqui para mim se você concorda comigo, ou se não, você acha que ela é uma pessoa narcisista acima de tudo. Olha só, a Pearl, ela não expressa sentimentos ao matar o ganso. Uma das primeiras cenas do filme é quando ela vai lá para o celeiro da fazenda. Primeiro, ela é pega pela mãe ensaiando os passos de dança. Ela quer dançar e ela quer ser famosa dançando. A mãe briga com ela e faz com que ela vá alimentar os bichos no celeiro. Ela vai. Os bichos têm nome, muito provavelmente esses nomes são dados a esses bichos justamente porque tem vaca, tem porco, eu acho que tem vaca, porco, cabra. Enfim, gente, eu não prestei atenção direito. Ela nomeia esses animais e esses animais servem como uma plateia para ela. Lembra que eu falei que o psicopata ele usa as pessoas? Pois bem, ela usa os animais, no caso. Ela usa esses animais para que eles sejam a plateia naquele celeiro lá, sozinho, abandonada, ela possa ter alguém que assista os seus números de dança. Então, ela está lá em mais uma desses números de dança quando aparece o ganso. O que dá a impressão é que esse ganso, ela chama ele de senhor ganso. A impressão que eu tenho é que esse ganso apareceu no momento em que ela não queria, no momento em que ela não queria, ou então ela não gostou da expressão do ganso ao olhar para ela, e ela simplesmente vai lá e mete um garfo, né, um garfo desses de tirar feno, né? Não sei se é tridente o nome, eu não sei. Ela enfia um garfo desse no ganso, é a primeira cena. Ela não expressa nenhum sentimento em relação àquilo e pega aquele ganso pelo garfo, sai arrastando, levando assim, e joga numa lagoa, uma espécie de lagoa, um lago que tem lá. O que é que tem nessa lagoa? Um crocodilo gigante. Eu não sei se é uma crocodila ou um crocodilo. Eu acho que é um crocodilo gigante que ela joga lá e ele come o ganso. Então, ela tem um aliado nesse crocodilo, que seria o de eliminar o corpo do ganso. E é uma cena assim chocante. É claro que a gente se choca bastante, mas é só o começo. Sim, o outro ponto, além dela não demonstrar nenhuma expressão, nenhum sentimento em relação ao ganso, é o seguinte:
ela tem um marido distante, esse marido, Howard, foi para a guerra, e ela olha as fotografias desse marido e ela não expressa nenhum sentimento, gente, incrível. O cara é o marido dela, tá na guerra, pode ser morto a qualquer momento. Ela tá nem aí. Aquele olhar assim, ela olha para a foto e continua fazendo as maldades que ela tem que fazer. Em nenhum momento ela demonstra nenhum sentimento. Como ela não demonstrou pelo ganso, ela não demonstra também pelo marido dela. Isso já é outra coisa. Chorar por esse marido que está distante, então, nem pensar. Outra coisa que nos mostra que ela é sim psicopata é aquilo em relação àquilo que eu falei. Ela vive em um ambiente muito carregado, muito pesado, com uma mãe muito má também, um pai ali vegetando em cima daquela cadeira que não, sabe, o ator maravilhoso, ele expressa pelo olhar em algumas cenas tudo que ele sente, todo o terror, o medo que ele sente da filha, mas ele não abre a boca, né? Ele não se move, é ela que cuida dele o tempo todo. Então essa expressão desse pai em cima dessa cadeira de rodas é algo que não é qualquer ator que faz. Matthew Sunderland é o ator que faz o pai da Pearl, e a mãe é a atriz Tandy Wright que faz a mãe. É isso. E a própria Pearl, que é a Mia, né? A Mia Goth. Então, gente, esse pai, né, interpretado por esse ator maravilhoso, juntamente com essa mãe perturbada também, que não expressa nenhum sentimento, nenhuma emoção em grande parte do filme, pois bem, e sem contar esse ambiente de trabalho pesado, onde não se dança, não se ouve música, onde não se vive alegria nenhuma, por conta dessa gripe espanhola. A mãe dela usa a gripe espanhola e a doença do pai para tornar esse ambiente o mais fúnebre possível, mais triste, o mais horroroso possível. Então, dentro desse ambiente, e devido à genética que ela deve ter herdado muito provavelmente dessa mãe, ela realmente, para mim, é uma psicopata. Gente, lembrando que temperamento, olha só, personalidade. Personalidade é formada por temperamento e por caráter. Temperamento é hereditário. A gente herda dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos avós, dos nossos tios. Então, é algo genético que vem pelo sangue e a gente herda o temperamento. Já o caráter, ele é moldado em cima do ambiente em que a gente vive. Então, a personalidade se forma muito a partir disso aí, dessa parte genética e desse caráter. Esse caráter que muitas vezes é pernicioso, né? A quarta coisa que me faz imaginar que a Pearl ela é psicopata, e olha só, é uma coisa, é uma nuance assim, bem que esse filme traz, bem bacana. É a forma como ela se entrega a um outro cara sendo casado. O cara canta ela, conhece um cara lá que é um tal do projetista do cinema, e esse cara canta ela. Chega, inclusive, a mostrar um filme de pornografia. Gente, pornografia da época. Pornografia do cinema mudo. Ele mostra essa pornografia para ela e ela fica ali na dela, finge que não percebeu nada. O cara, assim, jogou um psicola, né? Se ela se interessasse, se excitasse, quisesse alguma coisa com ele, era ali que ela iria ceder. Como ela não cede, ele fica na dele e, enfim, ela vai embora. Só que ela chega em casa e ela começa a pensar o seguinte, que esse cara, esse projetista, ele poderia ser uma mola propulsora para ela sair da fazenda onde ela se sente oprimida. E o que ela faz? Ela arquiteta uma forma de prender o cara. Então ela chega lá sem sentimento nenhum, sem remorso nenhum. Ela chega lá e vai e transa com o cara, se joga na cama do cara. É claro que o cara aceita, não é? Ainda mais que ele já foi o primeiro a cantar a Pearl.
E aí, depois que eles têm essa noite de amor, digamos assim, ela se acha dona do cara, né? Aí ela leva ele para a fazenda e já, assim, já quer apresentar ele para o pai, essa coisa toda. É claro que o cara se assusta, né? Ainda mais encontrando essa família tão fora de contexto. Que a partir daí ela também mata esse cara, né? Com total falta de sentimentos. O cara não quer fazer o que ela quer, ou seja, não quer entrar na dela e não quer levar ela para a Europa, porque ele descobre que ela enfim, ele acha que ela é uma alucinada, né? Sei lá, doida, não sei o que é que ele pensa, isso não fica claro, eu só sei que ele quer fugir dela e ela acaba com ele. Isso é clichê, né? É típico dos filmes onde tem um psicopata, um serial killer. O quinto ponto que me leva a pensar que ela é psicopata, né, e não necessariamente narcisista, é o seguinte: a Pearl, ela diz que quer dançar, quer muito dançar para ser famosa, para sair da fazenda. Tá, ela quer isso. Mas ela não ama a dança. Em nenhum momento fica explícito de que ela ama dançar. Inclusive, ela participa de um concurso lá, um concurso de dança da igreja, e perde esse concurso. Ela dança até direitinho, mas de uma maneira assim, digamos, medíocre. Ela faz o que todo mundo faz. E o cara fala para ela: não, nós queremos alguém especial, que nos mostre algo diferente. E ela não, ela fez aquela dancinha lá, daquele cinema mudo, que joga as perninhas, assim, enfim. E aí ela fica indignada porque ela não é aceita. É claro que isso vai ter uma repercussão depois. É a cunhada dela, inclusive a irmã do Howard, que ganha esse concurso. E isso não vai ficar barato, é claro, mas ela, em nenhum momento, ela demonstra, ou seja, ela não ama os bichos, ela não ama as pessoas, ela não ama pai e mãe, ela não ama o amante, digamos assim, e ela não ama a dança. Ela não se interessa sentimentalmente por nada. Outra coisa que faz com que a gente veja que a Pearl é psicopata é que ela mata a mãe com requintes de crueldade. E ela não precisava matar a mãe daquela forma, mas ela mata daquela forma muito bem matada, com requintes de crueldade. Ela primeiro começa com um acidente, ela quer ir para o tal concurso na igreja, a mãe dela proíbe. Ela diz que vai, a mãe dela, que não é aquela pessoa bondosa de coração justo, vai lá para cima dela e dá-lhe um tapa na cara, ela revida e aí começa uma briga entre as duas. Ela sendo bem mais jovem, ela ganha essa briga e aí é só o começo. Ela acaba matando essa mãe, vocês vão ver no filme de forma bem cruel. E essa mãe não morre de imediato, ela fica ainda ali vendo essa mãe morrer, ela volta ali naquele porão onde ela joga o corpo da mãe lá, quase morta, mas ela vai lá vendo ainda. E ela fala: eu quero ver você sentindo o que eu sinto aqui dentro dessa fazenda. Depois que a mãe morre mesmo de vez, não tem mais escapatória, ela vai lá e abraça o corpo da mãe, bota a mãe como se a mãe tivesse abraçando ela e diz que ama a mãe. Ama nada, né? Claro que não. Aquilo é um arremedo de amor muito mal feito. É claro que ela não ama essa mãe. Essa mãe também não ajudava, né? Faz parte desse cenário horroroso de vida que ela teve desde a infância. E essa mãe, a fala dessa mãe é muito importante, porque essa mãe fala que desde o início sabe quem ela é. Antes de morrer, a mãe fala isso: eu sei quem você é, eu sempre observei você. E a mãe sempre percebeu o seguinte, que os animais da fazenda morriam. E a mãe fala isso para ela. Ou seja, quando ela se vê desmascarada, aí é que ela fica com muita raiva dessa mãe mesmo. A psicopatia, ela vem de quê? Da herança genética e vem também do ambiente. Então, desde criança, a criança que é psicopata,
Já dá para perceber. E a mãe percebeu isso, inclusive por meio dos animais que ela matava, né? Dessa falta de amor que ela tinha por esses animais. E a mãe fala isso, de que a mãe não fala explicitamente, é algo para a gente observar. Realmente é um jogo assim, sabe? Para a gente perceber as nuances. Nada no filme vem assim muito mastigadinho, sabe? É muito do nosso senso de observação. E dá para perceber, sim, que ela já era uma criança psicopata. Os riscos são calculados. O psicopata, ele calcula os riscos. Ele não quer ser descoberto. Ela some com os corpos. Cada um desses que ela mata, ela some com os corpos. Ela dá um jeito de disfarçar na mente dela, ela está disfarçando bem esses corpos. Ela não age impulsivamente, ela age pensando em tudo que possa acontecer se encontrarem esses corpos. Quem é que some com esses corpos? O crocodilo, justamente o crocodilo. Ela dá esses corpos, essas pessoas que ela mata, para o crocodilo comer, com exceção do pai e da mãe. Isso não aparece no filme. Mas as demais pessoas que ela mata, ela joga nesse lago para o crocodilo comer. Ou seja, esse crocodilo é um amigo, tem um nome, eu não sei o nome, eu esqueci o nome desse crocodilo, mas ela chama ele pelo nome, ela gosta dele. Gosta? Gosta nada. Vocês acreditam que ela pega um ovo? Ele não é um crocodilo, é uma crocodila, né, gente? Claro. É uma crocodila. Onde eu falei crocodilo, é crocodila. A crocodila deixa ovos lá no ninho e ela vai lá e rouba um desses ovos e ela leva para o celeiro. Eu pensei assim, nossa, ela vai cuidar desse ovo, né? Só não vai chocar o ovo, mas vai cuidar do ovo porque é da crocodila que é aliada dela. Nada. Ela simplesmente amassa, esmaga e mata o filhote de crocodilo que está ali dentro daquele ovo. Ou seja, nem a própria crocodila, que é uma grande aliada dela, que come as pessoas que ela mata, nem por essa crocodila ela tem o mínimo de sentimento. A crocodila tem ovos para chocar, ela não tem. Ela faz isso de graça, ela pega esse ovo de graça. Então, isso aí, para mim, não resta dúvida. Eu discordo desse narcisismo que poderia estar envolvido nessa psicopatia da personagem, porque realmente na cena da dança, talvez ela queira aparecer, quando ela sonha que está dando beijinhos e tchau para as plateias no mundo todo e sendo famosa lá na Europa. Mas eu não sei, eu acredito que não é tanto para ser aplaudida e admirada, é mais para conseguir o seu intento, é para conseguir usar cada vez mais e mais pessoas. É isso. Então eu vejo que a Pearl, ela é psicopata. É isso que eu vi nesse filme. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não assistiu o filme, se você tiver a oportunidade para assistir depois, eu te aconselho. É um bom filme. Não é o próprio filme de terror. Eu tenho terror a filme de terror. Não, gente. Eu tenho horror a filme de terror, sério. Aquele negócio de serra cortando, de boneco Chuck, eu não gosto daquilo ali, nunca gostei, eu tenho agonia. Mas esse filme foi bacana. Foram poucas as cenas que eu tampei o olho. E mesmo assim, essas cenas em que ela mata, em que ela esquarteja, é tudo muito grotesco, é muito tosco, sabe? A intenção não é que a gente fique com nojo ou apavoradas. A intenção é realmente mostrar a personalidade da Pearl atrás de tudo aquilo. Então, se você já assistiu e concorda comigo, comente aqui. Se você se interessou por esse filme, também comente. Eu vou adorar ver a sua opinião.
e a gente trocar figurinhas a respeito. Então é isso aí, dê um like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente não se esqueça de estar aqui no próximo vídeo, eu conto com você. Eu já vou de antemão te desejando uma ótima semana. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!